Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos, desde já, agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo com essa pré-aula da classe adulto é levar um pouco mais de conteúdo para você, professor, para você, superintendente, e para você que ama estudar a Bíblia Sagrada através das lições da Escola Bíblica Dominical, e você que é inscrito no nosso canal, que sempre está nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2025 com a temática Corpo, Alma e Espírito. Lição anterior que está disponível no nosso canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, a lição de número 8, Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior, e ela estará disponível à vontade, não só ela, como todo o conteúdo dessa lição, as lições anteriores e também outros trimestres. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título Vontade, o que move o ser humano. E para comentar essa lição de hoje, temos a presença do pastor Rômulo. A paz do Senhor, pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastores, também queridos alunos, professores, que alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus e juntos crescemos em graça e em conhecimento. Que maravilha. Obrigado, pastor Rômulo, por estar aqui. Pastor João Germano. A paz do Senhor, pastor João Germano. Paz do Senhor, pastor Evocir. Paz do Senhor, pastor Rômulo. Honrado em poder estar aqui nesta tarde para nós comentarmos esta pré-aula da lição que vamos falar sobre a vontade, sobre a volição. E com certeza juntos aprenderemos muito mais. Glória ao nome de Jesus. Então, uma bênção ter aí a presença de ambos para fazer o comentário. Você não saia daí, fique conosco. Se você não é inscrito, uma vez mais eu te peço, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, compartilhe com os seus amigos, pelo menos para mais um, nos ajude. E, sobretudo, quando estiver orando, lembre de nós em vossas orações, pois somos sempre carentes e dependentes das orações. E a Bíblia recomenda que nós devemos orar uns pelos outros. Lição de número 9, vontade, o que move o ser humano. Textual do pastor Rômulo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A verdade prática, pastor João Germano. A verdade prática exala o seguinte: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Os objetivos da lição: o primeiro, explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. E o terceiro objetivo, ensinar e identificar o processo de tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 21. Também a epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículos 14 e 15. E também o capítulo 4, versículos 13 ao 17. Vamos à leitura. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Eia agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo da lição, dessa lição de número 9, vontade, o que move o ser humano. Então vamos aprender agora, e eu peço a você aí, já pare tudo que está fazendo, pegue a sua Bíblia, em especial aquela de estudo, bloquinho de anotação, caneta, marca texto, o que você quiser, mas vamos juntos agora caminhar por essa lição maravilhosa. A lição, eu quero deixar essa pergunta inicial na introdução e eu vou voltar com ela no final, ela vai ser comentada nas entrelinhas. Mas há uma proposta no plano de aula muito interessante, que ela diz assim: nossa vontade sempre nos leva ao melhor caminho? Olha que pergunta interessante que eu devo fazer para mim mesmo, mas que nessa oportunidade eu lanço a você. Nossa vontade sempre nos leva ao melhor caminho? Olha que interessante, porque tem gente, eu faço o que eu quero, eu sigo o meu coração, minha vontade é lei, eu determino, então está tudo certo na vida de alguém. Mas é importante, se você tem esses pensamentos, acompanhar, porque é muito interessante a lição de hoje. O intelecto e a sensibilidade ela vai ser trabalhada hoje, e nós vamos pensar aqui como pensamentos, sentimentos podem influenciar vontades e decisões. É fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. E nós já vamos para o primeiro ponto da lição, lembrando que são 3 pontos principais: vontade, que é o primeiro, motivação e ação; o segundo, desejos, da escravidão à redenção; e o terceiro ponto, o ensino sobre os desejos, na epístola de Tiago. E no primeiro ponto, vontade, motivação e ação, eu já começo, pastor Romulo, são 3 subpontos, mas eu começo contigo já, sobre o primeiro subponto, conceito de vontade. Eu gostaria que você falasse sobre essa capacidade humana. É uma capacidade dada por Deus ao ser humano, através da qual ele deseja, tem a ver com o querer, com aquilo que ele almeja e com a sua própria ação. Isto é, o ser humano não é um ser completamente neutro. Deus o cria com liberdade e entre as facetas da liberdade, a liberdade da escolha, o que reflete a imagem de Deus no próprio ser humano como um ser livre que o criou a partir da sua vontade e que lhe deu capacidade de razão. Agora, é interessante dizer que a nossa vontade ela tem pelo menos 2 ênfases principais à luz daquilo que os termos originais do Novo Testamento mostram. Existe uma vontade que tem a ver com razão, então eu penso e a partir da minha razão eu desenvolvo essa vontade. E existe aquela, que é um outro termo também presente no Novo Testamento, no original grego, que tem a ver com as inclinações pessoais. De certa forma, há uma vontade mais racional e a outra mais emocional. E ambas influenciam o ser humano. Então, pensamos em vontade, volição, logo pensamos também em motivação e, consequentemente, na ação. E é aqui que o poder do Evangelho entra através do Espírito Santo, que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo e que faz ele mudar essa rota. Então o Espírito Santo vai trabalhar nessa vontade, nos alinhando com a vontade de Deus. Não é uma anulação da vontade humana. Não significa porque eu estou em Cristo que eu não vou batalhar mais com as minhas vontades. E que não serei pego de assalto por vontades, por exemplo, pecaminosas, que tem a ver, pós-queda, com as inclinações do ser humano. As tendências pecaminosas e as predisposições ao próprio mal
né? Então, o ego que faz parte dessa construção, não é a nossa temática hoje, mas a vontade que alimenta a mim mesmo, aos meus ideais, o meu eu, ela é contrária à vontade de Deus. Então, normalmente, eu vou ter que batalhar contra esse desejo de alimentar a mim, responder aos meus apetites, ideais e desejos. Então, o que é a conversão? Não significa essa anulação do ser. Eu somente não terei mais essas inclinações em relação ao tema de vontade quando tiver um novo corpo no novo céu e numa nova terra. Aqui, eu preciso de arrependimento, que é mais do que um profundo pesar, né? Há uma consciência da realidade pecaminosa de estado do homem, há uma necessidade de um Salvador, mas há uma obra do Espírito alinhando-me com a vontade de Deus. E logo, a gente vai ver isso ao longo do desenvolvimento da lição, eu posso lidar com as minhas vontades, com a minha volição, e devo, acima de tudo, ser norteado pela vontade de Deus. Diferente da nossa vontade, que se alimenta em base racional e emocional, a vontade de Deus se baseia em sua própria santidade, em seu caráter justo e bom, e tem a ver com a sua ação e a revelação que ele faz de si. O que estamos querendo dizer? A vontade de Deus ela não é percebida só em expressões da natureza ou experiências metafísicas. Deus deixa claro sua vontade na sua palavra. Uma das formas de Deus comunicar a sua vontade é aquilo que ele fala sobre si próprio. Então a palavra de Deus aponta o norte da vontade de Deus. E é Paulo que em Efésios 5 diz que a gente deve procurar saber qual é a vontade do Senhor. E ele chama-nos, no contexto desse capítulo, a imitarmos Deus como filhos amados, sendo filhos da luz e abandonando práticas pecaminosas que alimentam o meu ego, o meu desejo, como acontece no contexto lá fora, em que as pessoas são guiadas pela sua vontade. Em Cristo, eu sou agora ressignificado. Eu nasço de novo, do alto. E nessa obra da regeneração, acontece a verdadeira conversão quando a minha vontade agora não está mais em primeiro plano. Terei lutas e batalhas, mas a vontade de Deus precisa ser centralizada. E eu queria chamar a atenção a um detalhe importante aqui da revista, que ele coloca assim: todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, agora há uma direção, há uma ação capacitadora do Espírito, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo, lá em Mateus 16, 24. É um convite para não ser guiado pela sua vontade. Você não pode anulá-la, não deve lidar com essa questão pensando que santificação é só ter vontades de coisas agradáveis a Deus. Não, você vai passar por lutas. Santificação é um processo. Agora, quanto mais próximo ao Senhor se estiver, mais se alimentar da palavra, logo, menos impulsos carnais vão ter fortes influências sobre você. E aí, há algo importante. Veja, é um livre-arbítrio, e aqui eu poderia colocar esse livre entre aspas, né? Porque nós temos ainda influência pecaminosa, uma batalha com o nosso arbítrio, tá? Mas é uma decisão própria, há uma liberdade no ser humano de escolha, e é ele funcionando. Ou seja, eu resumo esse primeiro ponto sobre vontade dizendo: alguém vai nos guiar. Ou seremos guiados pelas inclinações e vontades humanas, ou pela vontade de Deus. Para ser guiado pela vontade de Deus, não é só uma questão racional e da vontade. É uma questão de ser guiado pelo Espírito através da palavra. A palavra e o Espírito nos capacitam para que a nossa vontade seja aliada à vontade de Deus. Glória ao nome de Jesus. Então, o alinhamento da vontade, né? Conforme eu alimento, porque eu alimento melhor é onde eu vou estar mais alinhado, e nós devemos, dentro da tua fala, estar alinhado com a vontade de Deus. Né? Muito interessante. Pastor João Germano, do pensamento à ação. E eu achei muito interessante a colocação aqui, que ele traz duas situações, né? Porque eu posso pensar e esse pensamento me levar a um local distante, normal, e isso se resumiu e apagou. Mas esse mesmo pensamento ele pode gerar um desejo de eu novamente estar aqui na lição, fazer. Então, desse pensamento à ação, né? Diz aqui, em um caso assim ocorre o fenômeno completo, né? Que vai entrar pensamento, sentimento, desejo e ação. Eu deixo com o senhor daí o comentário. Exatamente. Pastor Evalci, pastor Rômulo, há um trajeto aqui, há uma jornada, há uma caminhada que vai, então, de um mero e simplório pensamento até uma atitude final que trará consigo as suas consequências.
foi muito bem aventado pelo pastor Rômulo no subtópico 1, a questão que está relacionada a algo que é comumente conhecido de todos nós, que você peca porque você é pecador. E você não é pecador porque peca. Ou seja, a índole humana, ela é tendenciosa ao mal, ao erro. Então, vai haver esta necessidade, talvez pudéssemos chamar de um filtro, e aí já foi muito bem colocado, que este filtro é a palavra de Deus na condução e inspiração do Espírito Santo para nos conduzir nesse trajeto. Pastor Evalcir fez menção do que está na nossa lição, acerca de pensamento, pensar sobre um momento, uma circunstância, e a nossa memória é fenomenal, criada por Deus, na questão dos seus registros, né, dos registros da memória. Então, você vai lembrar de lugares, vai lembrar de circunstâncias, vai lembrar de situações boas e ruins. Então, você vai precisar selecionar e não ser dominado. Aí eu lembrei de Lamentação 3:21, que antecede, e me permitam talvez deslocá-lo um pouco do contexto, porque o contexto ali é cativeiro, pós-cativeiro, com Jeremias, e ele diz nesse texto que ele quer trazer à memória aquilo que lhe pode dar esperança. Então, trazer recordações que possam conduzir à vontade de Deus, conduzir ao propósito de Deus. E a lição menciona, o nosso conteúdo da IBD, ele vai mencionar, inclusive fazendo referência ao Éden, a queda e a tentação sofrida por Eva. E aí nós vamos encontrar que ela é chamada a atenção pelo desejo, e aí esse desejo vai aprofundando dentro da mente dela, dentro do coração dela, e gerando uma vontade, um desejo de ter aquilo que, por vontade divina, estava proibido. Na vontade divina era proibido. E ela vai alimentar isso, ela vai ficar gerindo isso na sua mente até que fique de uma forma incontrolável. E aí ela acaba dominada por este sentimento, por este desejo, e aquilo que era um mero pensamento, agora já é um anseio incontrolável de ter a posse daquilo, de estar naquele lugar, de estar naquela circunstância. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, ele diz que nós devemos levar todo pensamento cativo a Cristo. E aí é um princípio para mim, para você, para nós vivermos a vontade de Deus nesta batalha. Eu ia usar o termo guerra, mas vamos usar o termo batalha, essa batalha constante que nós teremos enquanto neste corpo existirmos, de cuidarmos com a nossa vontade, para que ela nos leve ao propósito divino, ao querer divino. E aí só tem um recurso, o senhor já mencionou, e aonde está a vontade de Deus? Na sua palavra, exarada nas Escrituras. E é nela que nós vamos encontrar a direção para a nossa caminhada. Então, Paulo orienta, ele diz, olha, leve todo o pensamento. Ninguém está elijado de pensar. Todos nós pensamos, todos nós contemplamos a natureza, a criação de Deus, nós conseguimos contemplar todas as coisas, só que nós não podemos ser dominadas por sentimentos que estas possam gerar em nós. Então nós precisamos ter este controle. É um processo. O pensamento aconteceu, ele é proveniente, ele é acordado com as Escrituras. Ele não fere a santidade de Deus, ele não fere, não entristece o Espírito Santo. Então nós podemos pensar e isso tornar-se em uma boa ação. Agora, se isso não está de acordo com a Escritura, se isso fere a santidade de Deus, se isso entristece o Espírito Santo, nós precisamos
com este filtro que é dado pela palavra, como o senhor muito bem mencionou aqui, nós precisamos abortar esse pensamento. Um termo um tanto pesado, mas é essa a realidade. É pôr de lado e pensar nas coisas que são de cima. Paulo falou isso e Paulo diz: tudo aquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é santo, que é puro, nisto pensai. Então, se começa no pensamento, pastor Evalci, pastor Romulo, é lá que a gente tem que tomar o cuidado. Porque nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar. Para o bem, sim, e evitar que esse pensamento nos leve a fugir do propósito da vontade divina, como foi a Eva, que foi dando vazão. A gente percebe que, me perdoe a expressão, parece cômica, porque ela vai olhando para aquela árvore e Deus havia dito, por intermédio de Adão e para eles, que não deveria se envolver ali, e o texto vai dizendo que ela vai gostando, ela chega a dizer que era maravilhosa aos olhos, sim, tudo ok, beleza, mas boa para dar entendimento, sem nenhum aparato tecnológico, científico que temos hoje para selecionar o que talvez seja sadio e proveitoso para despertar a mente. E ela diz isso, porque vai alimentando. O segredo ali é deixar com que o pensamento domine. E ele dominando, sendo mal, levará a sair da vontade de Deus. É interessante o comentário de vocês, porque vai nos fazer entender que nós estamos sujeitos, pela natureza caída, a ser levados. Porém, o filtro e o balizador é a palavra. Exatamente. E a gente chega aqui, eu vou contigo agora, pastor Romulo, no terceiro subponto, fraqueza de vontade. E a gente pode explorar um pouco mais aí o Adão, né, nesse caso, porque ele pecou nessa esfera da vontade, né, pastor? Isso mesmo. É interessante, porque ele tem a informação de Deus, mas em vez de permanecer obediente, ele vai aderir agora à vontade de Eva, né? E essa realidade da vontade, quando a gente pensa que a vontade não é uma coisa neutra, né, e que ela tem a ver com um conjunto de coisas que acontecem dentro de nós, com desejos, apetites, com induções, com sensações, com emoções, com experiências, né? Tudo isso, até as questões genéticas, biológicas, hormonais, tudo tem a ver. Tudo né? afeta. Tudo afeta, né? Então, não é um conjunto neutro. Agora, o que é interessante de colocar aqui é que a gente tem que pensar sobre a estabilidade do pensamento, se ele vai nos guiar ou não, porque o pensamento, ele acontece naturalmente em nós. Só que a consequência de dizer sim aos pensamentos pode trazer efeitos que são irremediáveis e não tem mais o que fazer, eu não tenho mais como lidar com aquilo dali. Então, pensar no pensamento, na razão, na construção da vontade própria, da volição, acima de tudo, lembrar da realidade da nossa fragilidade, da nossa temporalidade, de como nós somos seres frágeis e circunstanciais, porque nada muda tanto como o pensamento. Ele tem muito a ver com o momento da vida que estamos vivendo, com a faixa etária, com aquilo que nós estamos enfrentando. E é tão importante falar sobre pensamentos, volição, vontade própria, porque a nossa vontade ela é extremamente enganosa, e é por isso que a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Né? Isaías 55:8. Deus parte de outros princípios. Não há nada que Deus pense que desalinhe da sua vontade, que não tenha a ver com a sua soberania, com a sua glória. Agora nós não. Então, eu sou um ser que tenho vontades, e as minhas vontades têm inclinações. Ou seja, eu não sou o melhor condutor da minha vida. A melhor coisa que eu posso fazer é entregar nas mãos do Espírito Santo. E se aquilo que eu ouço, inclusive da pessoa mais próxima, no caso aqui do contexto citado, Eva, né? Mesmo que ela seja ossos dos meus ossos, carne da minha carne e adjutora, a ordem primária e prioritária tem que ser a de Deus.
Então, não somente os meus pensamentos, mas os pensamentos de quem está ao redor, inclusive que me ama, que convive comigo, pode estar equivocado. Como que eu faço quando os pensamentos divagam? Eu lembro da ordem de Deus, porque não há nada em que Deus tenha dito, sua vontade, que seja desalinhado do seu caráter, dos seus atributos e dos seus pensamentos, né? A vontade de Deus é santa. Por isso, só existe um caminho para lidar com isso. Quando eu pego o meu corpo e ofereço como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí eu experimento o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja, há essa relação importante. E aí eu vou deixar para o pastor dar continuidade sobre a realidade do perigo que o autor coloca aqui, que está acontecendo na época pós-moderna. Porque parece-me que o caminho é outro, né? Seja guiado pelos pensamentos, pelas vontades, curta o momento, não perca a oportunidade, faça o que você quer. Um monte de gente respondendo aos seus apetites, pensamentos, desejos, sua vontade. E parece que se entregar à vontade é perigoso. É bem por aí, pastor? É um perigo muito grande? Exatamente. Nós vivemos em uma cultura totalmente antropocêntrica. Então, te faz bem, te deixa feliz, sabe? Você se sente tranquilo, e alguns vão até tentando usar textos bíblicos para isso. Tentando usar textos bíblicos, dizendo que não, o Senhor quer a nossa alegria, a nossa satisfação, né? E às vezes até invertem textos, né? Como a alegria do Senhor é a nossa força. É o inverso. Ele está dizendo quando você se fortifica no Senhor, isso alegra o coração de Deus. Não é você estar alegre, está invertida a posição. E aí dentro disso que o senhor está falando, eu também estava lembrando, pastor Rômulo e pastor Evalci, da conversa de Jesus com o Nicodemos. E Jesus disse, né? João 3,6, Jesus disse para Nicodemos, olha, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. E no verso 8 ele vai dizer que o vento sopra onde quer, e todo o contexto ali, ele termina dizendo, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, esse ser guiado pelo Espírito. E como o senhor muito bem, com muita propriedade mencionou, a sociedade que nós vivemos hoje é egocêntrica, antropocêntrica e ela é hedonista, né? Hedonista. Prazer. Eu até sugiro, pastor, se me permite, se você puder adquirir o livro do Tim Keller, ou Timothy Keller, o Ego Transformado. Excelente livro para você trabalhar essa questão de levar a sua vontade. Como Paulo falou, e eu já mencionei do 2 Coríntios 10 aqui, cativa. E é interessante o termo, porque ele não economiza palavras. Ele diz cativo, eu vou usar uma expressão agora na minha linguagem simplória e paupérrima, não demole. Porque se você deixar, a sua vontade lhe domina, a vontade de quem está à sua volta domina, e a vontade de Deus é posta à revelia. E aí, como o senhor mesmo disse, colheremos as consequências. Por isso precisamos de conversão. Por isso precisamos dessa transformação que passa pela mentalidade e pela ótica, pela visão, essa ideia da metanoia, né? Isso, nós Romanos, precisamos, né? E aí, só que ele precisa ser constante, contínuo e diário. Por isso que é uma renovação no entendimento através da palavra. E quando eu saio dos modelos e dos moldes de uma sociedade, do mundo. Então, esse processo cultico a Deus é um processo que começa com o contrário de Adão. Porque, veja, nós estamos aqui falando sobre vontade. E aqui falando sobre motivação e ação. E Jesus faz o contrário de Adão. Né? Adão e Eva estão dizendo sim a si, sim um ao outro e sim ao diabo. Né? E o resumo dessas três vontades e desse pensamento, dessa volição é faça o que eu quero. Né? Ouvindo o diabo fazendo uma proposta do que você pode ser, do que você pode ter. Né? Seja feito sua vontade, o diabo está dizendo. Né? Agora, Jesus faz o contrário. Se Adão e Eva num jardim estão dizendo sim para si, Jesus também no jardim diz,
não seja feito a minha, mas a tua vontade, né? Então, de novo, a vontade de Deus agora é colocada por Jesus em um outro nível, em um outro ângulo. Por isso Paulo fala desse primeiro e desse segundo Adão, esse tipo de ser humano e de um outro tipo, de uma nova criatura, de uma nova criação, de uma nova perspectiva, de uma nova metanoia. Por isso o resultado do Espírito é um amor que se manifesta em ações, em pensamentos, em emoções e sentimentos e em decisões. Eu resumo dizendo: o nosso pensamento, a nossa vontade, a volição, aquilo que sentimos, seja racional, emocional, seja experienciável, ou seja até com influências de dardos de Satanás, para que a gente venha dizer sim à nossa vontade, eles não precisam e não devem nos controlar, né? Então, o convite de vontade, motivação e ação, ele não é o contrário de ter uma vida saudável. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Simplesmente a vontade sempre é ruim e todos os pensamentos é ruim. Não, existem traços de Deus em nós. Existem características e atributos comunicáveis de Deus em nós. O pecado bagunçou, mas ainda há coisas de Deus dentro de nós. Há pensamentos bons que virão. E existe uma graça de Deus comum, uma manifestação de Deus presente. Existe um senso de moralidade. Existe uma consciência de bem e de mal. Agora, o que estamos afirmando é que nós não devemos deixar o controle da vida na mão dos pensamentos e da nossa vontade. E é um convite mesmo em Jesus. É esse modelo. Seja feito a sua vontade. E essa é a oração do Pai Nosso. Esse é o convite. Que o modelo de Deus da eternidade seja plantado aqui agora. Que venha o teu reino. E aí, pegando a fala do pastor, que foi muito bem colocado suas palavras aqui, só sobra uma coisa. Quando ele diz não demole, teologicamente, tentando colocar as palavras, reina, Senhor, domina. Eu preciso estar sobre o seu senhorio. Eu quero a mente de Cristo. Eu quero esse capacete da salvação. Eu preciso agora ter uma vida segundo a vontade de Deus. Um processo dentro dessas falas, né, do comentário de vocês, progressivo e contínuo na nossa vida. Santificação. Sempre buscando o melhor. Para você que nos assiste, nós estamos estudando a 9ª lição desse 4º trimestre, vontade. O que move o ser humano. Nesse primeiro ponto nós olhamos para vontade, motivação e ação. E agora nós vamos para o segundo ponto, desejos, da escravidão à redenção. Eu abro aqui, lembrando, deixa eu voltar rapidamente aqui, lembrando você que eu fiz uma pergunta de início, ela vai estar norteando, né? Nossa vontade sempre nos leva ao melhor caminho? Guarda essa pergunta, essa frase. Aos Gálatas, Paulo escreve no capítulo 5, verso 16: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Nós vamos olhar agora para esse segundo ponto, desejos da escravidão à redenção. Pastor João Germano, eu vou contigo. Nós vamos pensar aqui no pensavam, sentir e desejar, né? A experiência do deserto. Exatamente. Eu creio que dentro desse contexto aqui, ainda pensando o Romanos 12:2, que foi mencionado pelo pastor Rômulo aqui há poucos instantes, esse controle que é dado ao Senhor em nossa vida. Por isso que o mundo tem tanta dificuldade de entender o crente, entender o cristão. Como que pode ser agradável, confortável, boa, às vezes uma vontade que faz você subjugar o seu corpo, faz com que você ponha de lado o que para o mundo são prazeres, são alegrias, e o cristão diz, não, eu não quero isso, eu não preciso disso, eu vou ficar na vontade de Deus. Por isso que o termo de Romanos 12 usa literalmente a expressão não se ponha dentro da forma do mundo, não se conforme, renunciar, para entender essa realidade. E aí, eu penso aqui, pastor, juntamente com o nosso conteúdo aqui, o povo de Israel, caminhando pelo deserto, que está sendo mencionado aqui, eles estavam vivendo, observando, e tanto que o Senhor avisou, tanto que o Senhor orientou, Deuteronômio vai deixar isso muito claro, especialmente os capítulos 28 e 29, que deixam sobre bênção e maldição, as regras que o Senhor disse, não façam isso, não façam aquilo, e ele orienta sobre as nações que vão estar à volta de Israel, na conquista da terra,
Mas mesmo assim eles começam a olhar para as nações em volta, para os comportamentos, e dali começam a ter esses desejos. E o Senhor vai dizer para nós, e inclusive a nossa lição deixa isso muito claro, que isso traz consequências. Ficou muito claro na passagem do povo de Israel pelo deserto, e aí está mencionado na lição, você tem aí a sua lição em mãos, o Salmo de número 106, o verso 14 e 15, que diz: deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão, e ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a alma. E aí, talvez seja um pensamento mais antigo, mas às vezes alguém dizia, hoje jamais, não se fala tanto isso, crente não pode fazer nada, crente está proibido de tudo, eu não vou ser crente, não quero ser um cristão ou ser um crente, porque crente não pode fazer nada. Não, o texto aqui está dizendo, satisfez-lhes os desejos. Você quer? Você quer andar por esse caminho? A minha palavra te orienta que não andes por aí. A minha palavra diz que este caminho é um caminho perigoso, tem suas consequências, essa jornada vai lhe trazer prejuízos. Mas eu quero, Senhor. E insiste e vai no caminho. E aí, automaticamente, vai sofrer as consequências. E o que chama atenção neste verso, claro que a palavra nefesh, a palavra alma, no Antigo Testamento, ela tem uma amplidão, né, que não temos como tratar ela totalmente aqui, tanto que a lição está usando 4 semanas para estudar só sobre a alma. 4 semanas e não está aprofundando o assunto, porque não tem como aprofundar totalmente este assunto. Mas quando a gente olha para esse contexto aqui, ele satisfez os desejos, mas fez definhar a alma, há consequências de vontades humanas que não ficam só na parcialidade do toque, do físico, do palpável. Consequências que afetam a psique, o emocional. E aí nós vivemos hoje no século onde nós temos a maior incidência de doenças psicossomáticas, de problemas. A sociedade, os próprios estudiosos da área, os psicólogos, uma sociedade perturbada, uma sociedade que não consegue gerir nem a sua vida e nem conduzir os seus pensamentos. E o texto bíblico está dizendo para nós, estes desejos, eles vão trazer consequências nefastas para a vida do ser humano. Então, precisa trazer, novamente, a vontade de Deus. Por quê? Porque essas consequências, elas são psicológicas, sim, físicas, sim, momentâneas, mas eternas. Há vontades, decisões que nós tomamos, generalizando, que as pessoas tomam, que não só afetam esta vida, em não havendo, até o término da existência física, uma conversão, o reflexo é eterno. Na lição anterior, o pastor Sérgio Fernandes, comentarista, no primeiro ponto, o primeiro subponto, ele faz um comentário, claro, eu não vou lembrar aqui, mas ele traz dados estatísticos sobre esse assunto muito interessante, de pesquisas realizadas em empresas, inclusive, de tantos afastamentos e tantos problemas gerados dentro desse seu comentário. Exatamente. Muito pertinente esse comentário. Porque desejos, né? Porque não é... Às vezes a pessoa pensa, não, mas não estou tendo nenhum prejuízo visível. Muitos prejuízos. E parece que esse software, By Serpente, esse programa By Eva, que diz inclusive qual é a vontade que você tem que ter,
e que influencia totalmente tua vontade, parece que anda por aí, sabe? Em funcionamento ainda. E foi evoluindo, ainda foi se atualizando e continua. Inclusive, é muito interessante que a sociedade vai dizendo. Não tem uma propaganda nem de alimento que não trabalhe com apetites e vontade. E ele influencia e diz o que você tem, que vontade que é a sua. E aí a pessoa, ela sai do campo da necessidade do que ela precisa para aquilo que ela quer, mas não é o que ela quer, somente o que ela quer. É aquilo que a sociedade diz por indução, o exemplo que ela quer. E ela diz, não, é isso que eu quero. E toda vez que a gente segue o que a gente quer e sai do campo do que a gente de fato precisa, nós sempre entramos em prejuízo e em constantes dívidas e perdemos a valorização, inclusive, da nossa própria identidade, que vira uma massa de manobra. Daí, ou é uma suposta felicidade pelo ter e pelo parecer, ou é influência dizendo aquilo, não, você quer isso para você. Sim, você quer isso para você. E eles vão te induzindo e mexe tanto com a parte cerebral, emocional e psicológica, é tanta indução que trabalha no nosso cérebro, na nossa emoção e, permitam-me dizer, no mundo espiritual, que tem muita influência sobre pensamentos e vontades, que a pessoa passa, sem perceber, a ficar refém não só da sua vontade, mas da vontade alheia ou das induções da sociedade sobre sua vontade. E é aqui que nós precisamos declarar a liberdade que só Jesus tem. Uma palavra que o senhor usou 2 ou 3 vezes agora nesse último comentário, que é muito apropriada aqui, pastor. Indução. Porque não é nem o que é perceptível. Porque há muita coisa que... Você tem a palavra de Deus, você tem o convívio, a comunhão cristã, e você percebe, vou usar um termo bem pequeno, o diabo não precisa para nós aparecer numa formatação horrorosa, medieval, né, maquiavélica para nós, para a gente dizer assim, não, a gente identifica, mas há muita coisa na indução que é imperceptível. Outro dia eu estava ouvindo ali, já para sair aqui do comentário e devolver a palavra, eu estava vendo um vídeo e eles mostrando quanta coisa que você acha que não está e está sendo levado. E aí ele cita, entre tantos exemplos, eu vou citar um só. Você sabia que se você apertar no elevador para a porta fechar mais rápida, o tempo que ela vai usar já está programado e é o mesmo? Boa. Você sabia por que tem espelho dentro do elevador? Por 2 motivos. Primeiro, claustrofobia, porque o ambiente fica maior. Segundo, é porque as pessoas em prédios altos achavam que demorava muito. Põe o espelho, a pessoa entra... Eu estou falando de indução. É isso que eu estou falando, de indução. Aí a pessoa entra, não, arruma o cabelo, ajeita aqui, coisa e tal, olha, não, meu óculos, coisa e tal, tem que mandar arrumar. E quando vê, chegou no 21º andar. Não percebeu. Nem percebeu. Agora, então são coisas que são criadas, isso aqui, 2 exemplos bem simplórios, mas para indução, para conduzir. Isso quando você ainda não está com fome, vê uma propaganda tão bem feita pelo marketing para publicidade, você fica com fome, você fica com vontade, você passa a querer. Sua vontade é extremamente influenciada. Olha que interessante o comentário de vocês. Eu tive nesse último semestre desse ano, agora que estamos vivendo, 3 percas muito consideráveis e fortes. Né? Foram percas doloridas. E eu estou estudando, fazendo uma pós, e eu, dentro da matéria pós-modernidade, entrou a hipermodernidade, a era do vazio. E eu comecei a perceber, olhando para isso, que essa era do vazio traz essas questões, né? Porque nas percas eu senti desejos e eram involuntários. Trocar celular, trocar o carro, fazer isso, fazer aquilo. E hoje o crédito é o que mais se tem, né? Graças a Deus, mas dinheiro é o que menos aparece, né? Mas gera ansiedade. Então, gera aquela expectativa pânico. Que eu tive que parar, ir para a palavra e, Senhor, o que está acontecendo comigo? Então, essa era, esse vazio, esse desejo, e aí vem o que vocês trazem. Tudo contribui, né? Você abre o aparelho móvel ou o notebook, tá lá, promoção. É um consumismo. Você abre a Bíblia.
Aqui, você abre a Bíblia aqui embaixo, Exatamente. Propaganda. está lhe oferecendo cursos, propaganda, Não tem e está relacionado ao que o nosso conteúdo, Sim. a vontade. Exatamente. Vontade e desejo. Agora, o senhor fala da experiência do deserto. Pastor Rômulo, vamos atualizar agora, porque agora, até a lição traz, é uma pergunta que nós precisamos decidir, porque o ponto vai falar os desejos da atualidade, da era cristã. Nós precisamos decidir diariamente se é a vontade da carne ou do Espírito. Jesus vence na cruz, na obra da cruz, o poder e a corrupção e a condenação do pecado. Quando ele voltar, ele vai vencer a presença do pecado. Aí nós estaremos numa outra realidade, num outro estado. Mas é fato de que a obra de Jesus é suficiente para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Por isso não temos mais a relação com a lei como tínhamos antes. Agora, a partir da graça de Deus, temos inclusive uma responsabilidade muito maior e uma outra relação com o espírito da própria lei. Olhamos para a realidade da lei, não a desvalorizando, mas entendendo que nós somos, em nossa vontade, incapazes de agradar a um Deus santo e justo. E por isso necessitamos de salvação. E aí a obra de Jesus ela é tão gloriosa que ela traz a libertação não só da dívida, mas a possibilidade do ser humano renascer para uma nova vida. É uma nova dinâmica, porque agora ele não está mais sozinho. Não é uma questão da gnose, do conhecimento, como entenderam erroneamente. Também não é uma questão que me tira da realidade física, momentânea. Ela não é essa questão, né? Como pensava o mundo helênico. Pelo contrário, eu vivo uma realidade aqui e Paulo vai falar dessa luta interna que haverá, mesmo salvo e convertido, como já introduzimos aqui no início da gravação. Eu permaneço batalhando, né? Normalmente as pessoas dizem assim, quem mais você vai alimentar vai vencer, né? Eu diria que sempre o espírito vencerá. A diferença é que nós vamos sair perdendo de vez. É verdade. Né? E aí, dentro dessa perca, nós estamos apontando para uma realidade de morte. Em que sentido? Que os desejos, inclinações, há um termo importante no Novo Testamento traduzido por carne, né? Até o que o autor vai citar, o termo original, que tem a ver com essa inclinação, essa tendência, essa predisposição. Uma resposta a apetite e desejo, a desejo desenfreado, é um termo importante na área da sexualidade, do desejo que é concupiscência, né? Esse desejo desenfreado, essa vontade de fazer o que eu quero, o que eu desejo, o que está dentro de mim, né? Veja, a conversão, ela passa por um outro processo em que eu não sou mais guiado. Não significa que eu não terei mais batalha, mas eu não sou mais guiado por vontades, desejos, pensamentos, volição, inclinação, e não devo ser, inclusive, por sugestionamentos e induções. Né? Mas pelo que Deus tem. Deus não trabalha com indução e sugestão. Deus trabalha com promessa e propósito. Sua vontade é santa, é eterna. Ele não muda de opinião. O projeto de Deus não mudou. Né? Então, eu devo me alinhar àquilo que Deus diz sobre si mesmo. E aqui há algo importante, porque veja, a luta continuará. Porém, quem está em Cristo já é um vencedor. Tá? E quando a gente fala sobre essa vitória sobre a carne, estamos dizendo hoje é uma vitória na essência e um dia será uma vitória literal. Né? A gente vai voltar a um assunto que já citamos aqui, vamos citar muitas vezes, que é essa tensão entre o já, mas ainda não. Né? Nós vivemos a esperança, por isso que Cristo é essa esperança em nós. Mas cabe ao Senhor agir tanto querer como efetuar em nós. É uma obra completa, porém ela está em processo de aperfeiçoamento. É como se andássemos com uma placa dizendo em reforma, em construção. Estamos constantemente nas mãos do Espírito. Por isso a relação com o Espírito ela é tão vital e necessária. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, respeitando muito o autor, eu queria que você olhasse para essa realidade, para que você, cristão, que serve a Jesus, que ama Jesus e que está cheio de batalha no seu pensamento, na sua vontade, ou errou, não ouça a voz do inimigo e nem dos legalistas que disseram que acabou para você. Tá? Há uma obra na cruz, há perdão, há redenção e existe possibilidade de, na confissão e no arrependimento, sua vida ser completamente transformada. O pecado e o diabo não têm a última palavra. A obra da cruz é gloriosa, é perfeita e ela é eficaz e a sua eficiência ela está em ação completamente sobre nós.
Ou seja, a graça de Deus e o poder do Espírito salvífico quer nos vivificar. Como assim? Em que sentido a carne nos leva à morte? É que a inclinação de dizer sim aos desejos é um caminho de morte no sentido em que nos separamos de Deus como fonte da vida. E como nos separamos do Deus Santo, estamos morrendo para morrer. Ou seja, estamos em um processo de ir se afastando de Deus e morrendo aos poucos. Desde que nascemos, não temos um dia a mais, temos um dia a menos cada dia. Estamos em um processo. Mas, quando estamos em Cristo, apontamos para a eternidade. Então, saímos do processo de morrer para vivificar, que é a vida que vence a morte. Por isso, primeiro, Jesus quer vencer o efeito do pecado, o salário do pecado, que é a morte. Veja, eu sou primeiro a ressurreição, Jesus se apresenta. Eu venço o poder do pecado e efeito, que é a morte. Mas eu não apenas venço o poder do pecado, eu trago vida eterna. Então eu sou a ressurreição e a vida. Por isso quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E essa é uma condição, é uma realidade, hoje em nós plantado pela fé, mas que um dia será literal quando não haverá mais morte. Agora veja, se eu dizer sim para a carne, esse é o fim. Se eu dizer sim ao Espírito, até a morte terrena já foi vencida. Onde está o seu aguilhão? Por isso que se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Podemos ter fé, nossa pregação não é vã, e temos a esperança, inclusive para aqueles que dormem. Então, quem nos guia vai determinar a nossa eternidade. Se viveremos na separação de Deus, a morte, ou vida eterna. Por isso o autor coloca muito bem o seguinte: vê-se então em nosso interior uma luta, está travado. Nossa carne, que é as coisas da carne. E Paulo cita isso, e é muito bem colocado pelo autor, lá em Gálatas 5:17. A gente não vai fazer, nos versículos, o que a gente quer. Não acha que você com equilíbrio, tentando lidar com influências de coaches, de pensadores, lendo os livros de alguns passos, se retirando, ficando recluso, tendo equilíbrios com a própria natureza, que está tudo resolvido. Não. Também ter uma carteirinha de membro ou um cargo ministerial também não resolve. Porque, no fundo, a gente nunca faz o que a gente quer. A gente vive sobre influência, né? Então, a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esse se opõe para que você fique assim, escravo, sabe? Sempre a gente vai ter uma influência. Para a gente não ser controlado, dominado pela carne, a gente precisa do espírito. A gente vai viver nessa influência total. Ou dos desejos, ou guiado pelo espírito. Quem é que vai guiar você? Você quer que o Espírito guie você? O final é a vida. Você quer dizer sim para a carne e para suas vontades? O final é a morte. Olha a profundidade. Por isso o pastor João Germano colocou muito bem sobre a questão de que tudo isso reflete na eternidade. Por isso olha o que o escritor diz. Cabe-nos, e essa é a palavra principal aqui desse ponto, eu queria que você sublinhasse, prestasse muita atenção. Cabe-nos decidir. Você precisa decidir. Você não pode mais viver sua vida, inclusive cristã, de qualquer forma. Religiosidade não é suficiente. Cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, eles são pecaminosos, eles nos fazem errar o alvo, eles nos tiram do propósito para o qual foi criado, que é a vida e fazer a vontade de Deus. Entre satisfazer isso ou atender à voz do Espírito e viver segundo sua direção. Aí eu te recomendo ler o texto de Gálatas 5:18, e há uma ação do Espírito em nós, frutificando o amor de diversas formas e nos ajudando para o final da ação do Espírito, que é a própria vida. Por isso, quem anda no Espírito, viva também no Espírito. Seja totalmente guiado pelo Espírito. E o Espírito que nos conduz para uma vida vitoriosa em Cristo, que é a vida eterna, livre da morte e dos efeitos do pecado. Maravilha, glória a Deus. Os desejos da era cristã. Olhamos primeiro para a experiência do deserto. Vou contigo agora, pastor João. A decisão do homem redimido, o homem que recebeu a remissão dos seus pecados. É interessante que ele vai trazer um texto bíblico aqui de Romanos 8:11 e Colossenses 3:5, falando da mortificação
da carne e também da velha natureza. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, pastor. Exatamente. Eu gosto de uma colocação e, de certa forma, pastor Rômulo já fez menção a isso, e sempre foi usada a expressão seguinte: o mundo e o pecador, antes da conversão, ele vive embaixo do domínio do pecado. Domínio do pecado. É dominado. O mundo é dominado pelo pecado. O pecador, antes de aceitar a Cristo como seu Salvador, antes da sua conversão, ele vive sob o domínio do pecado. Quando aceita Jesus, quando você aceita Jesus, recebe Jesus como seu Salvador, sua vida é transformada, é mudada. Você não está mais sob o domínio do pecado. O que não significa que você não esteja ao alcance do pecado, ou vou usar uma expressão talvez mais leve, sob a influência do pecado. Então o pecado ainda vai bater a porta, vai continuar. E fecha com o que com muita propriedade o senhor colocou, porque às vezes alguém, ao falhar, ao pecar, tendo se arrependido e novamente recaindo em uma falta, tanto o inimigo quanto o contexto geral que o circunda, muitas das vezes diz assim: acabou para você. Não tem mais saída, não tem mais jeito. Você foi resgatado, você aceitou Jesus, recebeu Jesus, foi transformado e agora cai de novo. Não, a influência do pecado há de continuar. Ela vai permanecer e nós vamos lutar contra ela constantemente. Eu lembro de um pastor já falecido, de saudosa memória, ele tinha 90 e poucos anos, lá em Blumenau, e ele comentou certa feita em uma ministração, eu era adolescente, e eu lembro ele comentar, e ele falando inclusive, olha, a minha idade é tal, era 90 e alguma coisa, e ele dizia para nós, na reunião que estava ministrando, e vocês acham que eu ainda não tenho problema com o pecado? E aí o pessoal, naquela época, imaginem vocês, isso há 40 e poucos anos atrás, pessoal, ele disse: não, enquanto nós estivermos neste corpo físico, enquanto o nosso corpo não for transformado, enquanto o nosso corpo não for transformado, mudado, não recebermos o corpo glorioso e não formos para estar com o Senhor salvos em Cristo, nós ainda estaremos sob a influência do pecado, ou sob a influência do pecado. A nossa batalha é para não estarmos no terceiro estágio. Porque o primeiro estágio é sob o domínio do pecado. Deste nós já nos livramos. Deste, através da palavra e da conversão a Cristo, estamos libertos. Mas estamos sob a influência do pecado, que dia após dia, diuturnamente, está batendo a porta. Agora, ao estágio final. Esta é, sim, a condenação do pecado, que o senhor mesmo mencionou. O salário do pecado é a morte. Bom que o texto termina: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, sob o domínio do pecado não estamos mais. Temos que lutar contra esta influência. Nosso próprio conteúdo da lição, e você pode olhar neste terceiro subtópico do ponto 2 da nossa lição, ele termina dizendo: nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo, vou repetir, em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito. E aí o texto conhecidíssimo de Gálatas 5, 22 a seguir, que fala do fruto do Espírito. Então vai ser uma constante nós vivermos nessa, é uma decisão, como o próprio título diz, é uma decisão. O pecado não me domina mais, mas está à porta. Exatamente foi o que Deus disse a Caim. Exatamente a mesma palavra. Deus disse: olha, o pecado jaz à porta, mas sobre ele será o teu domínio. Pecado, você não... ele pode influenciar? Pode,
mas não pode dominar. É em Cristo, através da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, como o senhor já mencionou, nós não vamos estar mais sendo influenciados pelo pecado. Ele vai tentar. Está respirando? Pecado está aí. Eu sempre costumo dizer sobre tentação, e eu encerro esse comentário, pastor Evolci e pastor Rômulo, eu sempre digo sobre tentação. Às vezes fica até um tanto cômico quando estou ministrando e faço essa alusão. Por quê? A tentação, o Senhor diz assim, para nós resistirmos o diabo. Mas ele manda fugir da tentação. E tem gente que faz o inverso. Tem gente que resiste à tentação e acaba, sem dúvida alguma, fugindo do diabo depois. Porque a acusação vem, não vai escapar disso. Parece cômico, simplório, mas eu sempre digo o seguinte, a tentação está aqui, você passa aqui, ainda desconfiado. Mas tem gente que diz, não, sou crente, sou crente, consagrado, orei, li o Salmo 119, seus 176 versículos, decorei eles, não vá. Não vá, você não está sob o domínio do pecado, mas a influência do pecado bate à sua porta dia a dia. Então, para que no final de tudo nós não venhamos sofrer a condenação do pecado, dia a dia, com a graça de Cristo, nós precisamos fugir da influência do pecado. Que bênção, glória a Deus. Nós estamos, a você que nos assiste, estamos acompanhando a lição de número 9, vontade é o que move o ser humano, e agora nós vamos para o terceiro ponto dessa lição. Está maravilhoso, tá delicioso degustar o comentário de vocês aqui. É o ensino sobre os desejos em Tiago, na epístola de Tiago, principalmente Tiago 1, 14 e 15. Pastor Rômulo, eu vou contigo. O primeiro subponto, atração e engano. O segundo subponto, eu volto com o pastor João Germano, abordando o processo. Mas o primeiro subponto, atração e engano, eu vou ler o versículo, me permita, e deixo contigo um comentário que diz assim, Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído, é engodado por sua própria concupiscência ou cobiça. Pastor Rômulo. Poderíamos até pensar na ideia de uma mulher gerando um filho e um processo até que haja um nascimento. Talvez seja a melhor ideia para tentar captar aquilo que Tiago está trabalhando. É interessante que até o versículo 12, que antecede a esse contexto citado aqui, fala de uma luta muito externa e a partir de então vai falando de uma luta interna que é concebida. Em outras palavras, pegando Tiago de forma mais prática, a gente precisa pedir a Deus o que está no texto, sabedoria. Né? E uma sabedoria que venha do alto. E ele usa um termo interessante no grego, num jogo de palavras, que Deus ele não vai jogar na sua cara. Por exemplo, a ideia do texto é, eu te dei sabedoria, essa vez você não soube usar, agora eu não te dou mais. Ele fala, Deus não vai fazer isso. Você pode pedir e gratuitamente Deus te dará uma sabedoria, provavelmente num contexto muito hebraico, muito judaico, que nos lembra do livro Sapienciais como Provérbios, que pensa na sabedoria não como um conteúdo, uma quantidade de informações, mas como aplicação da vontade de Deus a partir de princípios e valores, no qual o princípio dessa sabedoria é quando eu temo e respeito a Deus. Isto é, eu não vivo uma vida à parte de quem Deus é. Eu não vivo a proposta do diabo, e voltamos a Adão e Eva, de que eu sou um Deus e sei de tudo. Eu vivo na consciência responsável e na noção de que existe um Deus santo e eu vou prestar contas, e que a eternidade é uma realidade extremamente influenciada pela minha vida aqui e agora. Né? Então, ser conduzidos por pensamentos não é só perigoso quanto à minha existência aqui, mas quanto à realidade da eternidade. E logo, se eu ficar cativo de pensamentos, a minha vontade ela será totalmente indutora e condutora da minha existência. E na hora que minha vontade é condutora da minha existência, eu vou viver me machucando entre altos e baixos, porque ela é dinâmica e ela é fragilizada por processos da vida. A nossa vontade. E ela vai mudando. Não adianta a gente amadurecer em idade e não amadurecer na relação conosco mesmo.
A gente precisa descobrir que nossa vontade muitas vezes nos levou a cada lugar. Não somente rompeu com Deus, mas nos colocou, como diria o pessoal, em maus lençóis, né? É empírica, né? É empírica. Ela é. E ela é empírica e ela passa por um caminho do abstrato para aquilo que é real. E a gente precisa pensar que é um empirismo e, ao mesmo tempo, é uma realidade condutora da minha existência. Por isso que Deus diz, filho meu, dai-me o seu coração. Daí procede as saídas da vida. E, de fato, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, o contexto de Tiago, de algo aqui, de tentação, e ele trabalha primeiro com a palavra provação, e parece que o contexto, no mesmo termo do grego, depois vai para uma tentação, não que provenha de Deus, porque Deus não pode ser tentado, não tenta ninguém ao pecado, mas Deus vai passando por um processo de aprovação e amadurecimento de nós na aprovação, para que quando chegue a tentação, eu não erre na provação que a tentação produz. Essa é a lógica de Tiago. E como que eu não vou errar na provação que a tentação traz? Quando eu peço a Deus sabedoria. Não uma carnal, mas essa sabedoria que provém do alto. E eu terminaria aqui para pensar sobre como é que então a gente vai ter que lidar. Eu vou passar para você e para o pastor, porque aí a gente vai ter que trabalhar lá na fonte, né? A gente vai ter que trabalhar então com o negócio do pensamento. E aí está o problema da religiosidade. Permitam-me dizer algo aqui, e se eu cometer um equívoco, vocês me corrigem, vocês que têm bem mais conhecimento e experiência que eu. A gente parece que na religiosidade lida só com a atitude e com a consequência da atitude. Normalmente, na vida da gente e na religiosidade, a gente trabalha com o que é externo, atitude e consequência da atitude. E esquece de lidar com a interioridade do ser humano. Então, como a religiosidade ela trabalha com aquilo que é visível, com a regra, a gente ensina um monte de gente a dizer não para o pecado na atitude e na consequência. Mas esquece de lidar com os pensamentos. E lá no Sermão da Montanha, Jesus vai no cerne. Ele fala, por exemplo, do adultério que começa na mente. Exatamente. E aí Tiago está dizendo o quê? Se eu deixar isso tomar um formato e crescer, essa prova agora vai virar uma tentação, e na hora que eu digo sim à tentação, o final dela é a morte. Veja a seriedade disso. Então, olha o que Tiago está colocando aqui para nós, e eu gostaria de dizer que Deus não tenta, de Deus vem coisas boas. Olha o que diz o versículo 17, Tiago 1. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e que inclusive comanda todos os astros, né? Em que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade. Olha o 18. Eu queria linkar aqui uma continuidade do que o autor colocou. Por isso que é importante trocar a minha vontade pela vontade de Deus, já que estamos no tema de vontade e volição. Segundo a sua vontade. Ele nos gerou, aí já falamos isso. Pelo quê? Pela palavra. Olha que importante esse termo. Eu gostaria muito de destacar isso aqui. Anote isso, passe para os seus alunos. Olha, palavra da verdade. Para quê? Para que fôssemos, nos tornássemos, olha que interessante, como primícias das suas criaturas. Portanto, entendendo tudo isso, que o pecado vai ser gerado, que eu devo buscar sabedoria para que a provação nos torne uma tentação e eu não morra, qual a consequência entendendo tudo isso? Portanto, meus amados irmãos, todo homem precisa ser pronto primeiro para quê? Olha o caminho para a gente lidar com isso. Que é o que o pessoal está fazendo aqui agora. Olha a importância de um programa como esse. Por que uma escola bíblica dominical? Por que o ensino? Porque todo homem ele deve estar pronto para ouvir. Tardio para falar. E olha, principalmente para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, eu resolver as coisas por mim é um caminho muito perigoso. Eu devo optar pela justiça de Deus. E aqui eu saio desse caminho da vontade que me leva à ansiedade e passo a entender que eu não estou no controle, mas que há um Deus que veste lírios, alimenta aves, e que quando eu busco o seu reino e essa justiça,
a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. E isso muda até minha oração, que sai de uma relação de repetição de benefícios para um relacionamento com Deus. E eu começo a viver uma vida com Deus em que sua vontade agora, essa perfeita, boa e agradável vontade de Deus, vai se alinhando comigo e eu saio do processo de dizer sim para mim, que é quando o filho nasce da tentação. E passo a dizer sim, não para o filho gerado pela tentação, mas eu como essa feitura de Deus, como essa primícia de Deus, gerado por Deus. Então, eu não gero coisas, eu vivo por aquilo que eu fui gerado. E nessa lógica de Tiago, é aí que eu passo a glorificar a Deus e volto para o propósito, saio do errar o alvo, eu volto para a relação da vida. E toda vez que eu produzo vida, todas as vezes que eu administro o que tem nas mãos e passo a dizer não para mim e sim para Deus, eu volto para o propósito da criação. Eu saio da relação de morte e volto para a relação de vida. Glória ao nome de Jesus, né? Então, atração e engano é esse ponto, e muito bem pontuado, que é o Tiago, a sugestão do texto aqui, Tiago 1,14. Pastor João, abortando o processo, que é o Tiago 1,15. E vai tratar aqui da importância de interromper os maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Então, deixa contigo esse ponto. É só continuarmos no raciocínio já aberto pelo pastor Rômulo. Verdade. Porque o pastor Rômulo fez questão de citar aqui, não mencionou o texto direto, mas mencionou o que Jesus disse. E Jesus foi a fonte. Porque os judeus estavam preocupados com o quê? Com o cognitivo, com o conhecimento. E a lei dizia o quê? Não adulterarás. Jesus disse, o problema não é o que você faz. Você tem que ir lá na fonte. Aí Jesus disse, se você olhar para uma mulher com uma intenção ruim, automaticamente você já fez o que a lei disse para você não fazer. Enquanto você está pensando, eu não fiz nada. Eu nem saí daqui. Eu nem me movi. E Jesus disse, você precisa tratar a mente. Por isso que Paulo vai falar aos romanos para transformar, renovar a mente. O pensamento. Porque é exatamente isso que a nossa lição coloca aqui no segundo e último, né? Subponto aqui, falando sobre abortar o processo. Jesus deixou essa recomendação. E aí eu vou citar, eu já citei indiretamente, mas eu vou ler na íntegra o verso de número 8 de Filipenses 4, conhecido, pregado por nós, todos nós, né? E a gente ouve isso constantemente. Ele é interessante como se parece Paulo está fechando a carta aos Filipenses e como se ele estivesse passando a régua, como os antigos diziam, porque ele abre exatamente com essa expressão, quanto ao mais, mas esse ao mais que ele diz é a fonte de tudo. Aí ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, porque quando você transforma, e eu creio que a própria lição trabalhou isso o tempo todo, o nosso maior problema não é com apenas pensar, mas não é com a ação em si, o nosso problema é com vou usar o termo que o senhor usou, esta gestação do mal. O pensamento vai trabalhando e ele vai acumulando, ele vai se organizando, ele vai se estruturando, ele vai se arquitetando e chega a um nível que você que achava ter domínio de tudo, como o senhor mencionou, está tudo sob controle, não. Você está dominado por um pensamento que deveria ter sido abortado na sua origem. Então, e esse mau desejo, permita-me dizer que está tão linkado ao ponto 1, tão bem colocado aqui pelo pastor do ponto 2, e abortar esse processo do mau desejo. Veja, o autor coloca né, dessa comunicação interna que ele pode nos enganar mesmo, né? E tem um negócio aqui que eu estava pensando, e com a sua fala veio uma inspiração aqui para mim, que é
Veja, se eu vou dizendo sim para esse mau desejo, não é só essa concepção e tal, né? Por isso vamos abortar o processo, né? Um termo muito bem colocado e colocado pelo senhor. Mas veja, daqui a pouquinho, o mau desejo que ele gera essa atração e o engano, ele faz às vezes a pessoa até imaginar coisas que nem aconteceram. Ele leva a pessoa a uma capacidade de desejar aquilo que nem é dela. Ela nem sabe se vai dar certo. E ela passa a manipular e não pensar em consequências, em efeitos, né? Ela passa a trocar o eterno pelo momentâneo. O perene, contínuo e garantido pelo circunstancial. Olha como essa comunicação interna é perigosa. Mas qual é o perigo que eu estava pensando aqui? Se ele começa a dizer sim para o mau desejo, daqui a pouco o mau desejo já não é mais enxergado como mau desejo. E daí, os pecados eles começam a receber uns nomes interessantes. Daí não é mais sim o mau desejo. É só uma inclinação. Aí já não é adultério. Foi uma queda só. Né? Daí não é mais mentira, daqui a pouco é uma meia-verdade. De repente, a gente fala, não, depende do ponto de vista. E aí a gente começa a relativizar e dar nomes mais eufemísticos para aquilo que tem peso eterno. E aí o pecado passa a ser equívoco. Passa a ser o equívoco. É um desvio de conduta. Foi um deslize. É um deslize. E o mau desejo... E a Bíblia continua chamando de pecado. É pecado, porque ele traz atração e engano, e eu acho que vai um pouquinho mais para o pessoal já ficar feliz aí pelas próximas aulas, que é o seguinte. Ele vira hábito. E se ele vira hábito, ele contamina corpo, alma, espírito e vai à perdição. É algo tão sério. É claro que existe dentro de nós, eu repito o que foi dito, algo importante relativo aos pensamentos e à vontade. Existe uma vontade, eu sei que depois vai trabalhar com a conclusão dessa questão do ânimo, da ânima, da alma, da vida. É extraordinário. Mas quando o pastor citou a importância do termo alma, que tem sido estudado aqui do hebraico, né? Esse termo que tem muito a ver com garganta e com se alimentar, apetite, sabor, sede, fome. Como é que eu vou lidar com desejos e com vontade se meus apetites... A gente precisa estar controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então, tem que abortar o processo, e eu queria emprestar o termo e dizer a quem está nos assistindo, tem que se render a Jesus e ter uma vida de obediência ao Senhor. Por isso, talvez sejam pessoas ligadas a nós aqui, e que o Espírito Santo colocou aqui, e que está dizendo, eu tenho luta. Nós também temos lutas. Nós também temos batalhas. Nosso pensamento nos engana. Ai de nós, se Deus expusesse os nossos pensamentos, inclusive, talvez até assistindo o programa durante o culto, nos diálogos com nossa esposa, com o dia a dia, e às vezes até quando a gente vai orar, vem maus pensamentos. Mas o grande segredo é que em Jesus, como o pastor citou no pontos anteriores, nós somos vencedores. E é possível no relacionamento com o Espírito Santo, nossa vontade agora começar a ser totalmente tocada pelo Espírito Santo, mas começa com se render a Jesus. Por isso, se você se distanciou dos caminhos do Senhor, porque sua vontade te levou a um caminho ruim, a vontade de Deus, diz Paulo, é que todo ser humano venha ao pleno conhecimento e à salvação. Deus tem uma vontade perfeita, boa e agradável. E Ele tem pensamentos de paz e de bem. Há um chamado de Deus para a vida. Precisamos decidir se vamos continuar nos machucando, nos perdendo, dizendo sim à nossa vontade, ou se vamos abortar o processo e nos render ao projeto, a esse projeto eterno de redenção. Deus em Cristo nos chama para a sua santa vontade. Glória a Deus. Pastor João? Esse é o contexto. Eu não está mencionado aqui na lição, mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa que é bíblica. Temos orientação bíblica, tanto vétero quanto neotestamentária, sobre o jejum. E muita gente acha que o jejum é ficar sem se alimentar. Jejum é cumprir uma tabela, quem sabe um programa que a igreja propõe, vamos fazer uma campanha de jejum e oração, e a gente diz, vamos lá então, estamos aqui. Não. O jejum, a consagração, é exatamente isso que o senhor falou. O jejum é eu trazer o meu corpo ao domínio do Espírito Santo.
É eu dizer não quando quero dizer sim. Quando o meu corpo, a minha mente, tudo em mim clama por aquilo e eu digo, hoje não, agora não. Qual é a dinâmica disso? A dinâmica disso é que quando o pecado, quando a tentação, quando o mau desejo bater a porta, meu corpo sob domínio. Hoje não. Se eu não tenho capacidade para me consagrar, se eu não estou dizendo que você precisa jejuar 40 dias, eu estou dizendo é um processo, é você consagrar a sua vida, você que está nos assistindo, nós precisamos. A lição termina dizendo a vigilância e oração, está aqui na lição, no final do terceiro subponto aqui, do segundo subponto aqui. Então, trazer ao domínio do Espírito, que tantas vezes o pastor Rômulo mencionou aqui, para quê? Para que quando coisas boas, se alimentar está certo, o lazer está certo, está tudo certo, não tem problema, não há nada de errado com isso. O que há de errado é comigo. É eu sob domínio, é eu sob governo. Esse que é o detalhe. O detalhe não é o que eu faço, é o porquê eu faço. Eu sou dominado pelo que faço, ou faço quando quero, porque quero. E esse quero que eu me refiro é aqui. A vontade de Deus, o propósito de Deus. Então é nesse sentido que a lição aponta para nós a vigilância, a oração, a consagração, nós estamos dominados pelo Espírito Santo. Aí sim vai abortar o processo, porque nós dizermos somente, e não foi isso, nós estamos o tempo todo frisando isso, o senhor frisou várias vezes, o senhor também frisou várias vezes aqui, domínio do Espírito Santo, levar à cruz, ao Calvário. Levar a Cristo, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Entrega o volante, né? Entrega o volante. Entrega o leme, deixa Deus dirigir, deixa Deus conduzir. Ninguém vai conseguir sozinho, como o senhor colocou. Então, nós precisamos fazer isso. Então, nós não estamos apenas dizendo, aborte o processo, tá? E o que eu faço? Não vai funcionar. O que você faz? Busque a Deus. Consagre a sua vida a Deus. Leve o seu corpo ao domínio do Espírito Santo. Leve a sua mente ao domínio do Espírito Santo. E aí, quando o pecado, a vontade, o mau desejo, a eptomia que está citada aqui, que às vezes é paixão, a tradução, e aqui traz por concupiscência também, esse contexto, quando você coloca tudo isso sob domínio do Espírito, quando a tentação bater, quando a luta bater, quando o mau desejo bater a portas, hoje não. Dizia um professor meu que hoje lembrei agora que como é que eu sei se minha vontade está ali na vontade de Deus e tal? Ele dizia, sempre pergunte, né? Ele lembrava do livro Lá em Seus Passos para Jesus. Sim. Ele sempre dizia, Jesus gosta disso? Ele está sendo honrado? Eu faria isso perto do meu cônjuge? Faria perto do meu pastor? Melhor, faria diante do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está aqui, espera aí. Isso honra ao Senhor? São perguntas importantes, glória a Deus. E aí você fez uma pergunta, né? No começo, exatamente, que eu estou pensando aqui, nela. Ela está anotada aqui que eu preciso trazer ela novamente. Amém. Porque diante do comentário, pastor Rômulo e pastor João Germano, de vocês, nossa vontade sempre nos leva ao melhor caminho? A maioria das vezes não. Então ficou muito claro e eu experimental. Sou grato a Deus e ficou muito claro pelo comentário de vocês hoje qual é o caminho e qual é a vontade a ser obedecida. Pastor Romulo, gratidão pela sua vida. Pastor João, amém. Uma vez mais, gratidão. Nós encerramos aqui uma série de 5 lições, né? Começamos lá nas 5, a alma, depois a consciência, depois os pensamentos, emoções e sentimentos e hoje vontade. A próxima lição, que será a lição de número 10, nós vamos entrar aqui em 3 lições importantíssimas. A próxima é o espírito, o âmago da vida humana. Nós queremos deixar um convite para você assistir também essa aula e, caso você queira, assistir as demais. Mas eu deixo também à disposição Escola Bíblica Dominical SJP no YouTube. Você pode acessar as plataformas digitais, TV Mão Amiga, que é o nosso canal de televisão aqui da Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Você pode ter ela no seu aparelho móvel, você pode ter ela na sua NET, claro, canal 524.
da forma que você achar melhor nas plataformas digitais. Ela tem uma programação especial 24 horas, esse programa também está disponível lá para você. Eu quero pedir ao pastor Rômulo para nos despedir em oração nesse momento. Obrigado, Pai, porque Sim. a tua vontade é perfeita e eterna. E porque um dia, quando vier o que é perfeito, aí saberemos de todas as coisas e não sofreremos mais, Pai, os efeitos do pecado e a realidade desse tempo aqui. Por isso pedimos, santifica-nos e que todo o nosso corpo, nossa alma, mente, razão, emoção e a vontade e também todo o nosso espírito sejam guardados irrepreensíveis para a tua vida. Que o teu Espírito em nós gere, Pai, a imagem do único varão perfeito que é Jesus. E por isso oramos e clamamos que venha o teu reino. E essa é a nossa oração, com ações de graças. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Deixa eu concluir aqui, né? Quando guiado por Deus, nossa vontade é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, domingo pela manhã tem Escola Bíblica Dominical. Venha com a sua família, vamos juntos aprender a palavra de Deus.